Mais uma vez, bom dia, amada igreja. Vamos fazer a leitura do versículo 1, 2 e 3 do capítulo 1 de Jonas. Por favor, abra a sua Bíblia. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Hoje vamos ver um assunto que eu coloquei como tema: a desobediência não compensa. A desobediência não compensa. Vamos lá? Acharam? Jonas 1, versículo 1, 2 e 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor, ilumine a nossa mente, ilumine os nossos corações, para compreendermos, Pai, a Tua palavra e através da compreensão e muito mais pela capacitação do Espírito do Senhor em nós possamos obedecer ao Senhor, praticar a Tua palavra, que é a Tua vontade boa, agradável e perfeita para nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Amada igreja, vocês viram comigo na primeira pregação, e naquela pregação eu disse que seria mais uma aula, né? Nós vimos questões introdutórias a respeito do livro do profeta Jonas, questões como considerações iniciais, autor e data, você vai ver nesse próximo slide, o contexto histórico também em que o livro do profeta Jonas foi escrito. Nós vimos também a temática do livro, e a temática do livro, de modo geral, você e eu estudamos que diz respeito à soberania de Deus sobre tudo, soberania de Deus absolutamente sobre tudo. E eu digo que, como eu disse naquela oportunidade, repito agora, alguns se perdem em buscar saber, por exemplo, que peixe era que engoliu Jonas. Se era uma baleia, se era cachalote, se é a mesma coisa que baleia, sei lá. Ou se era, alguns dizem, né, alguns pregadores reformados dizem, se fosse uma sardinha eu acreditaria. Alguns querem saber como que Jonas sobreviveu na barriga do grande peixe. Alguns querem saber e escrevem capítulos de livros, comentários sobre o livro de Jonas, capítulos sobre como a planta nasceu e morreu num dia. Mas eu vou dizer para você, como eu disse naquela oportunidade, o livro não fala sobre baleia, o livro não fala sobre o grande peixe, o livro não é sobre a árvore, a ramada que nasceu num dia e no mesmo dia morreu. O livro não fala sobre isso, o livro fala sobre Deus, o Deus soberano. Essa é a temática do livro. O livro aponta para esse assunto, Deus. E eu e você vimos na última pregação uma conclusão e uma aplicação sobre a introdução do livro de Jonas. No sermão de hoje, eu gostaria de adentrar o estudo propriamente dito do livro, como nós lemos os 3 primeiros versículos. E essa passagem que está aqui diante de nós nos expõe a rebeldia e a insensatez de um homem que escolheu, ele decidiu deliberadamente, ele quis teimosamente desobedecer a Deus, mas a fatura chegou, e a fatura sempre chega para aqueles que decidem pelo caminho da desobediência. É só uma questão de tempo. Não pense você que Deus não pune o desobediente. A desobediência é um pecado grave, que Deus, por ser um Pai perfeito, disciplina todos os seus filhos que trilham ou que se enveredam teimosamente no caminho da desobediência. A desobediência não compensa. Agora, de início, você precisa entender algo muito importante aqui a respeito disso, como se fosse um pano de fundo para nós, verso a verso, estudarmos o início do capítulo 1. Cada um de nós tem um Jonas dentro de si. Cada um de nós tem um Jonas. Cada um de nós é pecador,
assim como Jonas foi um pecador. Jonas, em vários aspectos, é um retrato 3x4 de cada um de nós. Jonas não era um descrente. Nós vimos na introdução que Jonas era um crente. Jonas era um homem que queria levar a sério a vida com Deus. Ele era zeloso, ele era ortodoxo, ele queria de fato as coisas corretas. Tanto que, por ser zeloso ao extremo, ele, em sua cabeça, disse que, ou definiu que os ninivitas não tinham direito de ser salvos. Os ímpios ninivitas não poderiam ser salvos. Como assim? Ele era tão zeloso, mas ele chegou a um ponto de ser legalista, chegou a um ponto de ser exclusivista. Nós vimos isso na introdução. Cada um de nós carrega um Jonas dentro de si. Nós somos pecadores, tal qual Jonas foi. Vamos caminhar, então, pelos 3 versículos que nós lemos, com a seguinte divisão, nós vamos verificar 3 partes nesses 3 versos, e uma 4ª parte da pregação de hoje, eu vou fazer a conclusão. A primeira parte do sermão de hoje, eu coloquei como subtítulo, o chamado de Jonas, versículo 1. Versículo 2 é a segunda parte do sermão, e de fato eu dividi o sermão assim, atentando aos versículos que nós lemos. Versículo 1, chamado de Jonas. Versículo 2, a ordem para Jonas. Terceira parte, a desobediência de Jonas, que é o versículo 3. E na última e 4ª parte desse sermão, que será a conclusão, nós vamos ver os motivos para a desobediência. Vamos então caminhar, segura na minha mão, vamos lá? Versículo 1 então, do capítulo 1 de Jonas, o chamado de Jonas. O livro começa então com esse chamado ao profeta, e existe ali, como nós vimos, uma expressão que você vai encontrar mais de 100 vezes na Bíblia, e a expressão é: a palavra do Senhor veio, ou disse o Senhor, ou assim diz o Senhor, ou falou Deus. Essas expressões que são correlatas, você vai encontrar mais de 100 vezes na Bíblia. O versículo 1 inicia com essa expressão: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Veja, o Senhor direcionou a sua palavra a um homem. O Senhor dirigiu suas palavras a um mensageiro. E aqui nós já tiramos uma importante lição. A mensagem é do Senhor. O mensageiro não é fonte da mensagem. O profeta não era fonte da mensagem. O profeta era a boca de Deus. O profeta recebia as palavras do Senhor para ser um canal transmissor da mensagem de Deus para o povo, ou para quem o Senhor quisesse que essa mensagem chegasse. Então a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas era um mensageiro, Jonas era um canal, Jonas foi um veículo da mensagem. Ele não fala por si mesmo, ele fala em nome de Deus. Jonas não tinha que falar, e o mensageiro, o pregador, não fala aquilo que ele quer. O mensageiro, o pregador, fala o que Deus quer. E hoje, o que Deus quer falar? Bíblia. Eu não posso chegar aqui como mensageiro do Senhor, como pregador, como boca de Deus para a igreja, para o seu povo, e dizer assim: ó, eu recebi nessa madrugada a palavra do Senhor. Eu recebi agora, diretamente dos céus, uma palavra para a igreja. E se eu falar alguma coisa que não estiver aqui na Bíblia, você vai dizer para mim: mensageiro, essa palavra é sua, mas não é do Senhor. O pregador hoje tem em suas mãos a palavra do Senhor para falar. E ele deve ser fiel à palavra do Senhor para falar. Eu não posso inventar uma mensagem, eu não sou fonte da mensagem, eu não sou assim aquele iluminado entre vocês que recebe diretamente do céu e fala: eu sou boca do Senhor agora e aquilo que vem na minha cabeça é o que Deus está falando para você e para mim. Não, Deus fala aqui, ó,
de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, de capa a capa, se a pregação não for baseada na palavra do Senhor, não é o Senhor falando com o seu povo hoje. Amém? Hernandes Dias Lopes nos ensina uma lição valiosa, comentando esse versículo 1 do capítulo 1. Olha lá o que Hernandes diz no slide, presta atenção. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Aí você vai perguntar, não, mas como assim, Rodrigo? Coitadinho dos pregadores. É bem assim mesmo, não é coitadinho não. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O pregador não é chamado para pregar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer. Ele é chamado a pregar a palavra que vem a ele da parte de Aleluia. Isso é até hoje e há de ser sempre assim até Jesus voltar. E uma das marcas singulares desse livro profético é que aqui é a primeira vez que Deus ele envia um profeta para além dos limites da nação de Israel, para fora das fronteiras da nação de Israel, para uma cidade pagã, para uma cidade de gentios. Deus envia um profeta para ir para fora dos limites de Israel, para pregar num povo gentil, um povo que não era judeu, um povo pagão, e o profeta deveria sair dali, do seu conforto e da sua proteção nacional, para falar como boca de Deus a uma nação ímpia, a uma nação gentia, a uma nação que não fazia parte do povo da aliança do Senhor. E de um modo geral, de forma regular, Deus chamava profetas para exortar o seu povo, para trazer a palavra, um direcionamento, e muitas vezes palavras de disciplina, palavras de punição, de castigo ao seu próprio povo escolhido. Todavia, Jonas é o primeiro profeta destacado e chamado por Deus, como nós estamos vendo, o chamado de Jonas, para anunciar a palavra do Senhor fora da nação de Israel, em um território e para pessoas que não faziam parte do povo da aliança. E aqui nós já entramos no segundo ponto. Qual foi a ordem de Deus para Jonas? Ele foi chamado, portanto, a palavra do Senhor veio a Jonas de Amitai, dizendo, versículo 2 agora, leia aí. Qual foi a ordem? Estamos no segundo ponto do sermão. Ei, levante-se. Ou em outras versões, disponha-te. Levante-se. Aqui não quer dizer que ele estava sentado ou que ele estava deitado e agora ele tinha que se levantar fisicamente, não é isso. A ideia aqui no original é que Jonas ele não podia adiar, ele não podia postergar ou fazer pela metade essa ordem. Ele tinha que estar como os militares aqui, nós temos muitos militares aqui na comunidade, pronto para e em condições, diz aí Roque, de. Pronto para e em condições de. Ele tinha que estar pronto, na hora. A ordem foi dada nesse sentido. Levante-se, levante-se. Ele tinha que estar pronto. E qual foi a ordem? Vá. Vá. Vai. Fala para o seu filho assim: filho, vai pegar o seu chinelo. A ordem foi dada. Seu filho levanta prontamente e vai? Difícil às vezes, né? Difícil às vezes, né? O filho às vezes quer ponderar, né? Quer conversar, mas a ordem foi dada. E a ordem dada é a ordem cumprida. Essa foi a ordem de Deus. Jonas, levante-se, vá. E a ordem é complicada? É difícil de entender isso? Foi difícil para você entender essa ordem? Não. Ei, levante-se e vai. Não é difícil. Deus deu uma ordem muito clara para Jonas: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A ordem de Deus foi: Jonas, esteja pronto agora para você ir
à grande cidade de Nínive, pregar contra ela, porque a maldade daquela cidade subiu até a minha presença. De fato, como nós vimos, os ninivitas e os assírios, de um modo geral, eles eram muito malvados. Eles eram cruéis, eles eram torturadores, eles praticavam, principalmente contra os seus inimigos, tortura, crueldade, e eles ficaram conhecidos no mundo de sua época pela crueldade, pela maldade, e até hoje, alguns historiadores dizem que não surgiu outro povo como os assírios, tão cruéis, como eu disse na aula introdutória, eles criaram a prática de tortura chamada empalamento. O empalamento foram os assírios que criaram. Então Deus vê a situação lá dos assírios, especialmente os ninivitas, e ele manda Jonas pregar contra aquela cidade. E a gente pode imaginar, pelo contexto, que Jonas recebeu com muita surpresa e muita indignação esta vocação, esse chamado de Deus objetivado nessa ordem. Jonas ficou indignado. Jonas, ele está em crise e ele não aceita o porquê Deus quer usar de misericórdia com pessoas tão cruéis como os assírios, como os ninivitas, pessoas que não merecem a misericórdia de Deus. Na cabeça de Jonas, se ele pregasse contra a cidade de Nínive, ele, conhecendo o seu Deus, que é misericordioso, na cabeça dele, ele falou: eu vou ser um instrumento de Deus para fazer com que esses cruéis, esses malvados, esse povo tirano possa se arrepender. Deus pode ter misericórdia deles, e eles vão se arrepender, e eles vão crer no mesmo Deus que eu, e eles vão ser meu irmão. Eu não quero que eles sejam meus irmãos. Na cabeça de Jonas, ele raciocinou dessa forma, e ele ficou indignado então ao receber essa ordem. Nós podemos sim entender dessa forma, porque no contexto, agora vamos para o versículo 3, e o terceiro ponto mostra para nós a desobediência de Jonas. Jonas, ele se levantou sim, Jonas ficou pronto para e em condições de sim. Jonas não adiou, ele ficou pronto. Mas existe uma ironia aqui na escrita do versículo 3. Jonas ficou pronto, Jonas se levantou, mas, o que está escrito aí? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas estava pronto para desobedecer. Há um ditado que você e eu conhecemos: manda quem pode e desobedece quem não tem juízo. Desobedece quem não tem juízo. Jonas, como um pecador, semelhante a mim e a você, ele se rebela contra Deus. Jonas tinha sim acertos, tinha virtudes, mas também por ser pecador ele tinha erros, ele tinha falhas. E nós precisamos entender isso. Tudo que nós fazemos de bom e tudo o que Jonas fazia de bom não vinha dele. Porque sim, ele era pecador. Tudo que Jonas fazia de bom e tudo que eu e você fazemos de bom vem de Deus. Mas tudo que Jonas fez de ruim, de pecaminoso, como essa desobediência, como essa teimosia, e tudo o que eu e você fazemos de pecaminoso vem de nós mesmos. Vem de nós. Temos uma fonte aqui dentro de pecado e de ações más. O nosso coração é mau. Se não for a graça de Deus segurando você e eu, se não for a graça de Deus pelo seu Espírito nos contendo para nós não pecarmos, qual é a inclinação da nossa carne, ensina o apóstolo Paulo? Responda: o pecado. Pecarmos. A inclinação da nossa carne é para o pecado. Se não é a graça de Deus segurando, nos contendo, nós pecamos e pecamos e pecamos feio. Porque muitas vezes nós, assim, olhamos: nossa, que pecado terrível aquela pessoa cometeu.
Que pecado, né? Se você for honesto diante de Deus, você vai entender que, e vai dizer assim diante de Deus, eu sou capaz de fazer coisa pior. É ou não é? Eu sou capaz de pecar tão gravemente como aquele pecado que eu acabei de observar na vida da pessoa, na vida do próximo, na vida do outro. Nós somos capazes de pecar. Essa semana, a Rayane estava lendo o devocional do Spurgeon e ela me mandou um conteúdo exatamente a respeito disso que eu estou dizendo para você. Tudo que nós fazemos de mal vem de nós mesmos. Tudo que nós fazemos de bom vem de Deus. E Spurgeon escreveu o seguinte no devocional de um dia dessa semana: toda a minha benevolência é apenas de Deus. Olha aí o que está escrito. Quando eu peco, é por minha conta. Mas quando ajo corretamente, isso é Deus, plena e completamente. Jonas desobedeceu. Jonas era um profeta. Eu repito, Jonas ele era ortodoxo, mas Jonas era pecador. E ele decidiu pecar. Ele foi inclinado por sua carne, por suas paixões pecaminosas. E nesse momento ele decidiu desobedecer. Você precisa entender que esta fuga, essa desobediência de Jonas é um retrato do homem caído. É um retrato de homens e mulheres pecadores que pela tendência da sua própria natureza pecaminosa estão fugindo de Deus. E eu digo, mesmo crentes muitas vezes fogem de Deus. Crentes muitas vezes, como no caso de Jonas, deliberadamente decidem desobedecer. Ou será que eu estou falando sozinho aqui? Será que não é a sua situação também? De vez em quando lá você decide desobedecer? Essa é a nossa situação como pecador. Se não for a graça de Deus, repito, se não for o Espírito Santo de Deus nos contendo, nós somos capazes de cometer terríveis pecados. Stuart Olyott, ele escreveu um livretinho, disse na pregação de introdução, um livretinho comentando os 4 capítulos de Jonas, e ele colocou o título para o primeiro capítulo de Jonas assim: Jonas de costas para Deus. E foi o que realmente aconteceu. E é quando a gente peca, a gente faz isso, né? A gente não chama Deus para estar conosco para pecar, ou você ora a Deus antes de mentir. Nós viramos de costas para Deus. Jonas estava frio. Jonas virou de costas para Deus e decidiu pecar. Jonas usou certinho o seu livre-arbítrio. O arbítrio livre de Jonas é a tendência ao pecado, assim como o seu livre-arbítrio. O seu arbítrio, eu estou usando isso como uma metáfora, tá? O seu arbítrio não é livre, senão tendente a pecar. Você, por inclinação da sua natureza pecaminosa, você e eu somos tendentes a pecar. E foi o que aconteceu com Jonas. Ele se dispôs, ele se levantou, e a inclinação natural pecaminosa do profeta, deliberada do profeta, foi desobedecer, foi tomar uma decisão oposta à vontade de Deus, vontade clara, vontade aberta, vontade totalmente fácil de compreender. E ele decidiu desobedecer. Olha o versículo 3 de novo comigo, para você agora mergulhar, para você entrar nessa realidade de Jonas. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E eu vou dizer para você, que ousadia de Jonas, não é? Ele foi ousado. Deus tinha dito para ele diretamente, vai e faça isso. Ele falou, não vou fazer. E o curioso é que o livro ele retrata que o universo todo obedece a Deus. Deus ordena que o mar fique revolto, o mar obedece e fica revolto. Deus ordena que o mar se acalme
o mar se acalma. Deus ordena que um grande peixe engula Jonas, o peixe obedece. Deus ordena que o peixe vomite Jonas, e o peixe obedece a Deus e vomita Jonas na praia. Deus ordena que uma árvore cresça sobrenaturalmente de um dia para o outro, e a árvore cresce. Deus ordena que a árvore morra e que uma larva coma as raízes dessa árvore, e a larva obedece, faz a vontade do Senhor. Tudo no universo obedece ao Senhor, menos o crente, menos o cristão. Jonas, estou dizendo aqui, comparando a nós, né? Menos aquele que deveria obedecer a Deus. Jonas não obedece, como se Jonas estivesse pensando assim: se depender de mim, os ninivitas não vão ouvir a palavra do Senhor. Se depender de mim, os ninivitas não vão se arrepender. E se depender de mim, eles não vão ser salvos. Ah, Jonas. Ah, Rodrigo, que cabeça pequena. Ah, Maicon. Ah, irmãos, como nós não entendemos muitas vezes a soberania de Deus. Deus é soberano, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Ainda que você diga: não vou fazer, Senhor, você acha que Deus fica assim: ah, poxa vida, eu queria tanto. Agora me frustrei, não vou conseguir fazer o que eu queria. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Abra comigo Salmo 115, versículo 3. Olha que versículo lindo que, vez por outra, roda a minha cabeça. Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está no céu. Aqui é uma metáfora indicando que Deus governa de cima para baixo. Quem está acima do céu? Só Deus. Ele está de cima, governando tudo para baixo. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus não se frustra, ou ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. O que Ele quer fazer, Ele faz. Ele é soberano. Ele governa o universo com poder, com sabedoria, com bondade, e com a sua liberdade perfeita Ele faz o que Ele quer, sem ser forçado ou sem ser encurralado por ninguém e por nenhuma circunstância. Ninguém bota Deus contra a parede. Deus é soberano, mas Jonas se esqueceu disso. Jonas estava frio no seu relacionamento com Deus. Se você olhar atentamente aqui o contexto, as circunstâncias para Jonas pecar estavam favorecendo ele. Olha só que interessante. Ele sai do norte de Israel, ele vai para o centro da nação de Israel, para uma região portuária chamada Jope. Em Jope, vocês não acreditam, tinha um navio pronto para ir para Tarsis. O que Jonas faz? Versículo 3. Ele desceu para Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Jonas precisava pagar a passagem. Ele tinha dinheiro? Tinha. Estava tudo favorecendo a desobediência. Ele estava com o bolso cheio. Vou pagar a passagem, claro que eu vou. Quero ir para longe do Senhor. Quero ir lá para Tarsis. Mas olha, tem um navio para lá. Você acredita? Mas tem que pagar a passagem. Eu tenho dinheiro? Claro que eu vou. Está tudo favorecendo. Vou pagar a passagem. E foi o que ele fez. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis. Parece que a desobediência aqui nesse contexto não é tão ruim assim, né? As coisas estão dando certo. Aí o crente que está querendo desobedecer, né? E se esconder de Deus, assim, né? Igual uma criança que chegou no meio da sala com a mão nos olhos, assim, no rosto. E o pai chegou e falou: filho, o que você está fazendo? Eu estou brincando de esconde-esconde. Mas com a mão no rosto, assim, muitas vezes, né, o crente tenta se esconder de Deus dessa forma, né, de uma forma até inocente, né, inocente que eu quero dizer assim, tão, né, Deus é soberano, e Jonas pagou
para ele ir lá para Tarsis, e parecia que as coisas estavam dando certo, e quem sabe Jonas naquele momento pensou assim, Deus está abrindo uma porta para mim. Sabe aquele jargão? Deus abriu uma porta. Mas ele está indo no caminho do pecado, mas está dando tudo certo, mas ele está indo para o caminho do pecado, eu acho que Deus vai abrir uma exceção para mim. Vai, no século 21, ele vai abrir uma exceção para você, pecador? Oh meu Deus, quanta ingenuidade, mas dentro de nós existe um Jonas. Quantas vezes você e eu não agimos assim, não é mesmo? Com essa postura de Jonas, e ele decidiu, ele deliberadamente foi teimoso. A direção de Deus é dada pela palavra de Deus, a direção de Deus é dada não pelas circunstâncias, por isso que você não pode avaliar se você está fazendo a vontade de Deus, olhando as circunstâncias favoráveis. Você precisa guiar a sua vida baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos guia, não as circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias são favoráveis, mas você está indo no caminho do pecado, em desobediência à palavra de Deus. Não guie a sua vida baseado nas circunstâncias, como se fosse um horóscopo gospel. Tem muitos crentes que estão analisando as circunstâncias, mas está dando certo. Não é um pragmatismo assim, né? Está dando certo. Mas você está brigado com a esposa, você está vendo pornografia, mas está dando certo, irmão. Que vida é essa, meu irmão? Deus não age mostrando para você a vontade dele pelas circunstâncias. A vontade dele é revelada pela palavra. Se você não estiver obedecendo a palavra, você pode receber um aumento, você pode ser o cara mais bem-sucedido humanamente falando, ou a mulher mais sucedida humanamente falando, mas se você estiver desobedecendo a palavra de Deus, você é o mais infeliz dos homens e o mais infeliz das mulheres, e você está nas mãos do Deus que te disciplina se você for filho ou filha. Ele não está se agradando da sua postura. Foi o que aconteceu com Jonas. O que deve dirigir as nossas vidas é a palavra inerrante do Senhor. O que Deus disse para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas fez? Vou para Tarsis. Chegando em Jope, tem um navio pronto para eu ir. Deus está concordando comigo. Deu certo. Deus aceitou essa minha desobediência. É a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. E porque Jonas era crente, ele sabia que ele estava desobedecendo a Deus. Porque Jonas era crente, ele sabia que ele não estava cumprindo a vontade do Senhor. Porque Jonas era crente e ele decidiu desobedecer, consequentemente, porque ele quis desobedecer, ele quis fugir da presença do Senhor. E é isso muitas vezes o que nós fazemos. Quando nós estamos em pecado, nós não buscamos o Senhor, nós queremos estar longe do Senhor, longe da presença do Senhor. Olha só, eu coloquei um mapa da região bem ampliado. Aqui, nessa junção entre a linha, o marco amarelo e o marco vermelho, aqui embaixo é Jope, tá bom? Aqui embaixo é Jope. Um pouquinho para cima, mais ou menos no meio do caminho vermelho, era a cidade onde Jonas estava. Ele recebeu a ordem do Senhor, aqui no meio. Para Nínive, dava mais ou menos 500 quilômetros. Mas ele decidiu, por isso que o texto fala, descer a Jope. Ele caminhou do meio ali do vermelho até Jope, e de Jope a Tarsis, que é lá no sul da Espanha hoje, lá na ponta, de Jope a Tarsis, eram mais de 3.000 quilômetros. Na cabeça de Jonas, ele pensou o seguinte: eu vou desobedecer a Deus e eu vou sumir no mundo. Ninguém vai me achar, nem Deus. Olha só como ele decidiu. É bem verdade que ele não chegou a Tarsis, mas ele decidiu isso: eu vou para Tarsis.
Vou para longe do Senhor, eu vou decidir, eu vou ser teimoso e não vou fazer a vontade do Senhor. Essa expressão é muito significativa você entender, para longe da presença do Senhor. Não é que Jonas ele estava diante de Deus, mas geograficamente falando, nós olhamos o mapa, mas não é que Jonas estava querendo fugir da presença física do Senhor, sair das vistas do Senhor. Não, Jonas ele era um profeta, ele era entendido da palavra de Deus, e o que Jonas decidiu fazer foi cortar relações com Deus. Ele não queria mais se relacionar com Deus. Jonas era entendido da palavra do Senhor, tanto que nessa época de Jonas, o saltério já estava escrito, já estava compilado, e no saltério havia, e ainda há, o Salmo 139, e Jonas, por ser estudioso, ortodoxo, ele conhecia o conteúdo do Salmo 139, e no Salmo 139, Jonas estudou o Salmo 139, e no Salmo 139, o maravilhoso rei Davi escreveu o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Versículo 7. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, o Senhor lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho lá nos confins dos mares, ainda assim a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Mas Jonas, mesmo conhecedor da palavra de Deus, decidiu pecar. Jonas decidiu cortar relações com Deus. Ele não estava bem com Deus e com as coisas relacionadas a Deus. E Tarsis, na cabeça de Jonas, era a terra de crente anônimo. Ninguém me conhece, ninguém vai me ver, ninguém vai me cobrar, o irmão não vai perguntar por que eu não estou indo na reunião. É para lá que eu vou para Tarsis. Muitas vezes a gente está no shopping, né? Aí de repente você ouve assim, ô irmão! Aí quando você olha, é o irmão da igreja. Meu Deus, o irmão da igreja me encontrou aqui. Vai me perguntar por que eu não estou indo na reunião de mulheres? Vou para Tarsis. Vou para longe. E essa foi a cabeça de Jonas. Ele queria cortar a relação com Deus e não queria saber de mais nada relacionado a Deus. Agora então a gente caminha para o último ponto do sermão, quarto e último ponto, os motivos para a desobediência. Eu apresento 3 motivos para a desobediência, tá bom? Vamos lá? Primeiro, a impiedade dos ninivitas. Os ninivitas, os assírios de um modo geral, eram cruéis, eles eram perversos, eles eram maus. E Deus deu uma ordem para Jonas pregar aos ninivitas para eles se arrependerem e serem salvos. Mas eles eram maus, eles não mereciam a salvação. Deus, na cabeça de Jonas, tinha que fazer o bem para quem é bom e tem que fazer o mal para quem é mal. Na cabeça de Jonas foi isso. Então ele teve esse motivo de desobedecer. Os ninivitas eram maus. Os ninivitas não poderiam ouvir a palavra de Deus para se arrepender. Os ninivitas não merecem, Senhor, ouvir a tua palavra. Esse não foi um motivo bom, uma razão boa para desobedecer? Não. Essa não foi uma razão boa, esse não foi um bom motivo para desobedecer. Segundo motivo para desobedecer, a proteção dos seus irmãos, a proteção de sua nação, a proteção de sua pátria. Veja só, Jonas ele proclamou prosperidade, Jonas proclamou restauração de sua nação, tanto que na época de Jeroboão II, época de Jonas foi súdito de Jeroboão II. Nesse momento, Deus fez com que a nação de Israel, o reino do norte, prosperasse, como nós vimos na introdução. O reino do norte prosperou, o reino do norte estava indo bem economicamente falando. E se Jonas fosse pregar para os ninivitas, pregar para os assírios, Deus seria favorável para com os inimigos? Não, Deus não pode ser favorável aos meus inimigos. E ele já pensou se ele se arrepende e vira crente, vem para a minha igreja? Não vou pregar para ele não. Motivo para Jonas desobedecer.
proteção dos seus irmãos. Eu não vou pregar para os ninivitas. E se Deus usar de misericórdia com eles, Ele não vai mandar juízo contra aqueles tais assírios. Eles vão ser salvos. Os inimigos meus vão crer no Senhor. E aí acabou tudo. Aí a minha nação vai acabar. Foi um bom motivo para Jonas desobedecer? Não. Não foi um bom motivo para Jonas desobedecer. Terceiro motivo, não entender a soberania e a providência de Deus que nos levam, soberania e providência de Deus que nos levam muitas vezes ao sofrimento. Porque Jonas não entendeu todo o plano soberano do Senhor, ele decidiu não obedecer. Jonas não compreendeu todo o plano soberano do Senhor, inclusive para salvar os ninivitas. E porque ele não entendeu todo o plano soberano do Senhor, ele tem essa desculpa. Ele tem essa desculpa para desobedecer. Quando as ordens de Deus não fazem nenhum sentido para mim e para você, é um bom motivo para nós desobedecermos, não é mesmo? Não é um bom motivo para desobedecer quando você não entende os propósitos de Deus. Quem falou que para obedecer, nós temos que entender completamente os oráculos, os motivos, os propósitos soberanos de Deus, ainda que nós estejamos sofrendo, ou ainda que a gente sofra ao obedecer, e não entendamos o porquê que Deus está mandando sofrimento e nós temos que obedecer. Para obedecer, nós não precisamos entender tudo. Nós temos que obedecer. Esse último motivo aqui é o tipo de pensamento que vem desde lá do Éden, desde lá do início. A serpente chegou para Eva, vocês se lembram no relato de Gênesis? A serpente chegou dizendo assim para a mulher: a ordem de Deus, a palavra de Deus, o que Deus disse foi não coma, mas Ele não explicou muito bem o porquê de vocês não poderem comer, é porque Ele não quer que vocês saibam de algo que Ele está escondendo. Desobedeçam para vocês saberem o que Ele está escondendo. Lá no Éden aconteceu isso. Tem algo que vocês estão perdendo porque vocês decidiram obedecer. Deus não quer que vocês saibam disso. Vocês estão deixando de desfrutar alegrias só porque vocês querem obedecer a Deus. Não foi esse o papo da serpente? Foi. Deus está escondendo algo de vocês. Por isso vale a pena desobedecer na mente da serpente. E desde lá da serpente e de lá para cá, foi assim. É uma grande mentira. Deus quer que você obedeça porque Ele é um grande estraga-prazer. Não é isso que o mundo prega? Deus quer que você obedeça porque Ele quer fazer com que você seja uma pessoa triste. Deus quer que você obedeça aos seus mandamentos, e Ele só fala não, a vida com Deus é só regra, porque Deus Ele quer estragar a nossa festa. Esse é o pensamento desde lá do Éden. Então, porque você não entende a soberania e a providência de Deus, que são estabelecidas por ordens, e ordens dadas por Deus em sua palavra, e porque você está sofrendo por ter decidido obedecer, você vira a mesa e decide desobedecer então, porque você não está entendendo. É isso que deve fazer? Não, meu irmão. Nós temos que obedecer, ainda que não compreendamos os caminhos do Senhor. Nós temos que obedecer. A obediência não carece de compreensão total dos planos, das profundezas, dos propósitos de Deus. Pense nisso. Esteja convicto disso. A obediência carece de duas coisas. Anota aí se você quiser. A obediência carece de fé. Nós obedecemos a Deus por fé, e fé é a confiança plena de que Deus sabe o que está fazendo, é ou não é?
Fé é a obediência, é a confiança de que você tem a certeza de que Deus sabe o que está fazendo, ainda que você, quem sabe, não veja o fim daquele propósito de Deus, mas você está certo de que Deus não vai errar com você, e você tem que obedecer. Isso é fé, é um ponto para nós obedecermos, é uma perna para nós obedecermos, e a outra perna para nós obedecermos é nós termos um entendimento básico de ordem simples, e Deus dá ordens simples para você e para mim. Perdoe. Você entendeu? Entendi. Não é para você adulterar. Você entendeu? Entendi. Ame o Senhor. Você entendeu? Entendi. É simples. São ordens simples. Então, para nós obedecermos, nós precisamos da fé e ter um mínimo de entendimento dessas ordens simples. Diante disso, então, nenhum motivo é razoável, nenhum motivo é justo, ou melhor, sendo mais certeiro, não há motivo para você e eu desobedecermos. Quando eu abri a respeito desse quarto ponto, alguns irmãos e irmãs fizeram assim: mas não é possível que o Rodrigo vai dar motivo para eu desobedecer? Ficou com os olhos meio assim. Esse meu pastor aí está ficando louco. Não existe motivo algum para você e eu desobedecermos. Mas Jonas achou alguns motivos para ele. Mas a fatura chega, e chegou. Quem desobedece vai colher frutos amargos, porque Deus é justo. Ele não vai abrir uma exceção para o Rodrigo no século 21, nem para você. Não existe motivo para desobedecermos a Deus. Mas Jonas decidiu. Jonas fez isso, como pecador que ele era. Eu concluo então esse sermão dizendo para você que Deus é misericordioso. Ele não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Jonas decidiu fugir para Tarsis, e ele falou: lá eu vou fugir da presença do Senhor, ninguém vai me incomodar, nem Deus. Ele não estava entendendo muito bem. Vou fugir, mas não adianta fugir. Se você está desobedecendo e se você é de Deus, Deus vai tocar no seu coração, Deus vai te incomodar, Deus vai te disciplinar, porque muitas pessoas, muitos crentes estão desobedecendo, estão vivendo uma vida fútil, né? Vida com Deus fútil, falar: eu vou viajar, preciso espairecer um pouco, mas a vida está cheia de pecado, está cheia de sujeira, e acha que lá em Maragogi as coisas vão apagar sim, Deus vai perdoar e está tudo certo, quando voltar para Campo Grande, né, na realidade de Campo Grande City, está tudo certo. Não, pecou aqui, vai para Maragogi, vai ter culpa do mesmo jeito, se você for de Deus, se você não for bastardo. Mas se você é bastardo, Deus sabe onde tocar, porque você é filho, e Ele vai tocar, assim como nós vamos ver do versículo 4 em diante. Deus toca perfeitamente no tendão de Aquiles de Jonas, a ponto de Jonas falar para os marinheiros: eu sou o culpado, vocês não têm nada com isso, a culpa é minha. Por isso que Jonas foi crente, ele era um homem de Deus, porque não é porque ele não pecava, mas porque quando ele era confrontado, quando Deus disciplinava ele se arrependia verdadeiramente. Amém? Então Deus, Ele não permite que os seus filhos pequem com sucesso. O amor e a misericórdia de Deus são mais rápidos que a nossa desobediência, e graças a Deus por isso. O amor e a misericórdia de Deus são mais rápidos do que os nossos caminhos de desobediência e de tentativa de fugir da presença dEle. Louvado seja Deus por isso, é a nossa salvação. Muitas e muitas e muitas vezes nós insistimos em virar as costas para Deus, em fazer as coisas segundo a nossa vontade, a nossa maneira, não levando em conta uma vírgula da vontade de Deus. Mas Deus, Ele insiste conosco, e Ele fala para você e para mim: não importa o quanto você corra para longe de mim, não importa se você está se escondendo, se esquivando de mim, eu amo você, e a minha misericórdia são mais rápidas do que a sua desobediência. Eu vou pegar você na curva, meu filho, porque eu amo você.
e eu vou disciplinar você. Você não vai fugir de mim. Mais tempo ou menos tempo, Deus disciplina os seus filhos. Ele não deixa os filhos viverem em desobediência. Não importa o que você tenha feito então, meu irmão, minha irmã, não importa a sua trajetória e quão caótica e rebelde ela possa ter sido, há um momento que o Senhor realiza a sua intervenção e por misericórdia, Ele disciplina os seus filhos e os leva a um arrependimento verdadeiro e mostra que a desobediência não compensa. Esse é o tema da pregação de hoje. A desobediência não compensa. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Davi teve essa experiência. Ele tentou fugir, em muitas vezes que ele pecou contra Deus, mas ele chegou a uma certeza. Por isso que ele escreveu o Salmo 139. Para onde eu for, o Senhor está. Não adianta fugir da presença do Senhor. Não adianta fugir do Senhor. Ele está. Ele está. Obedecer é difícil? Faz assim ou assim, o que você acha? Obedecer é difícil? É difícil. Eu vou dizer para você, obedecer é impossível para nós, por nós mesmos. É impossível por nós mesmos. Se não for a ação do Espírito Santo nos conduzindo à obediência, nós somos tendentes a desobedecer a Deus. Para nós obedecermos a Deus, nós precisamos de Deus. Para nós obedecermos a Deus, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Mas por que Cristo? Porque Cristo é o nosso modelo perfeito de obediência. Filipenses está fresco em nossa cabeça. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: Ele se humilhou, Ele quem? Jesus Cristo. Ele obedeceu, Ele tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo nasceu para obedecer. E Ele foi até o fim de sua vida para obedecer. E Ele obedeceu até o fim. Apesar de dor, apesar de sofrimento, apesar de rejeição, Ele não levou em conta os seus sofrimentos, mas Ele disse para os seus discípulos: eu vim para obedecer o Pai. Por isso que para você e para eu obedecermos, nós precisamos de Jesus. Jesus foi o modelo perfeito de obediência. Jesus Cristo, é nele que nós conseguimos obedecer a Deus. A missão do Filho dada pelo Pai não foi que ele passaria por possível sofrimento e possível morte. Não, Jesus Cristo veio ao mundo sabendo que ele iria sofrer, padecer nas mãos dos homens e morrer na cruz. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente, em primeiro lugar, para obedecer, para glorificar o Pai. Em primeiro lugar, Jesus foi obediente para glorificar o Pai, mas também Jesus foi obediente em favor de pessoas que não merecem. Jesus se tornou tudo aquilo que Jonas recusou a ser. Jesus foi obediente em favor de pessoas que não merecem. Você está incluso nessa? Jesus obedeceu em seu favor. Quando nós somos impactados e quando o nosso coração é quebrado, para compreendermos essa obediência servil de Jesus em nosso favor, nós somos movidos pelo Espírito Santo a decidirmos: eu quero obedecer a Deus que tanto me amou e me ama. É Deus que nos leva a obedecer a Ele mesmo.
Que Deus mude o nosso coração, continue esse processo, né, de transformação das nossas decisões desobedientes para a tomada de decisões obedientes, segundo a palavra, segundo a vontade do Senhor. Amém? Bondoso Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos porque muitas vezes o Senhor tem nos disciplinado e isso é prova de que o Senhor nos ama e de que somos filhos. Continue, Senhor, podando-nos, para que nós aprendamos o caminho da obediência prazerosa, para a honra e glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Mude o nosso coração teimoso para um coração obediente, segundo a Tua palavra e por meio de Jesus Cristo. E é neste nome que eu oro em meu favor e em favor dos meus amados irmãos. No nome de Jesus, amém. Amém.